Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde, além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E hoje com a raça Braco Alemão. Vamos reviver um pouco do passado, porque a criadora já esteve conosco aqui no início de 2008. E o afeto com o dono... Eu vou pôr meu óculos, gente. Não adianta eu querer fazer sem óculos. A força, a velocidade, as brincadeiras e o afeto com o seu dono são uma das particularidades dessa raça. Aqui comigo, mais uma vez, nos estúdios da TV Cinec em São Paulo. Ela que já esteve conosco em 2008, a criadora especialista na raça, Mariana Saliola. Boa noite, Mariana. Prazer em tê-la aqui novamente. Obrigada, Marcos, pelo convite de novo. Continuamos aqui. Ah, sim, continuamos aqui. Não preciso de óculos agora. Ele, que também está aqui desde 2007 com a gente, meu amigo, médico veterinário, árbitro internacional, Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Mauro. Boa noite, Martinelli. Um prazer estar aqui, uma raça espetacular para se falar, principalmente para o povo que gosta de esportes, para quem gosta de corridas, de se agitar, gosta de um bicho carinhoso dentro de casa. A gente vai falar bastante sobre essa raça Braco Alemão de pelo curto ou Kurzer, que é uma raça muito antiga e a gente vai comentar bastante sobre isso. Beleza, Mauro. Lembramos que estamos ao vivo. Quem tiver perguntas para o criador, ou pergunta para nós todos aqui, o DDD é 11 973550606. Está lá divulgado no Instagram. 973550606. E vamos começar então, doutor Mauro. O pessoal está esperando aquela coisa gostosa, né, que eu também gosto de ouvir. Qual o histórico, de onde surgiu, o que se sabe do Braco Alemão? Os Braco Alemães, ou Kurzer, é uma raça bastante antiga. Ela é mais ou menos do século 17 e junto com o sul ali da Holanda, Bélgica, um pouquinho da Espanha e mesmo o próprio sul da Alemanha, se criou um cachorro de porte mediano que é espetacular, é conhecido como perdigueiro pelos grandes criadores, porque eles são especiais para aves, principalmente para aves que voam em bando. E é interessante falar que essa raça surgiu quase junto com uma evolução do ser humano, que foi a invenção da espingarda de cano duplo. A espingarda de caça de cano duplo, ela surgiu mais ou menos na mesma época que esses cachorros. O desenvolvimento da caça por falcões, a falcoaria, que se desenvolveu muito na Europa, se desenvolveu graças a esses cachorros. Uma coisa também interessante é que na Europa surgiu uma forma de caçar com redes. Aquelas aves que voavam em grupo, as perdizes, os fazões, esses bichos que voavam em bando, eles eram às vezes caçados com redes. E um grande buscador e afugentador dessa ave era o Braco Alemão de pelo curto. Muito interessante. Mariana, você quer complementar? Porque na sequência já vamos falar da aparência geral. Quer completar algo do histórico? Eu queria, assim... Mais um pouquinho perto do microfone, um pouquinho mais bom, perto, assim? aí, tá. Junto com o que o Mauro falou, assim, os bracos, aqui no Brasil, eles, durante muito tempo, quando ainda era permitido a caça, né, eles eram uma raça muito popular. E aí foi, enfim, mudando a legislação, mudando a mentalidade, e hoje você não pode mais usar
na caça aqui. Mas nos países que você pode, na Europa, nos Estados Unidos, eles são muito populares ainda. Nós vamos falar disso depois no programa. E eu ia entrar em aparência geral. Mauro quer falar alguma coisa ou não? É só interessante falar sobre a Mariana falou um pouquinho de Brasil, mas o interessante é que nos Estados Unidos essa raça fez uma febre, até hoje é uma febre. A raça entrou no início dos anos 1900 nos Estados Unidos, mais ou menos em 1920 virou uma febre, porque eles são o mais importante aí da característica racial, eles têm muita versatilidade. Ao mesmo tempo que são cães para afugentar o pássaro, que eles estão no grupo 7, não são cachorros de apontar. Mas explica aí, Mauro, só explica o pessoal de casa o que é o cão de aponte. Então, é o cão que aponta a caça, levanta a caça para você atirar, eventualmente ele busca ou não, mas no caso do braco alemão, sim, eles fazem retrieving também, eles trazem a caça. E com um detalhe básico nessa raça, são excepcionais nadadores, eles nadam muito bem, para a região de encharcado, de lago, de rio, eles são espetaculares. Maravilha, vamos falar mais disso. Mariana, me diga uma coisa, na aparência geral, né, o que se vê num braco, dá uma passeada aí pelo... Olha, a Lara aqui é uma boa... Maravilha, ela já está aí certinha. É uma boa exemplar da raça. O que o criador primeiro busca, e eu acho que, na verdade, qualquer proprietário, é a harmonia. Ele não é um cão over, ele não tem excessos, né? Ele é um cão atlético, é um cão de porte médio grande, mas não deve ser um cão excessivamente pesado, que elas estão achando que né, direito de imagem... Acima de tudo, eles têm o porte atlético é uma característica importante da raça, e não só o porte, eles são cães, como o Mauro falou, eles são muito versáteis, então são cães que se dão bem e tem que ter um porte que se dê bem, tanto no agility, quanto na corrida, quanto na caça, quanto no sofá. Eles gostam muito do sofá, né, Lara? Enfim, esse é o padrão da raça. Ok. Doutor Mauro, em aparência geral, para a gente não entrar em outros assuntos, você quer complementar? A palavra que o padrão destaca muito em todas as línguas é o fenômeno da aristocracia. Quando você fala de um cachorro que caçava com falcão, isso não é para um populacho, era um cachorro que era de uma classe social um pouco mais aristocrática. Eles tinham que ser muito harmoniosos, e o mais interessante, eles não podem ter destaque. Não pode ser um cachorro cabeçudo, um cachorro grosseiro, ele tem que ser muito aristocrático, e principalmente de uma estatura e de um poderio físico impressionantes. Maravilha. Aproveitando que ela está ali, Mariana, para o pessoal de casa ter uma noção, o tamanho para fêmeas de 62 a 66, é isso? Esse é o macho. É o macho, desculpe. E para fêmea de 58 a 63. É um cão de médio porte, doutor Mauro, só para a gente ficar... para o pessoal... Eles são um pouco menores do que os pointers ingleses, um pouco mais baixos, porém um pouco mais robustos. E o que é interessante é que a harmonia é o mais importante. É um cão mais ou menos, cuja altura é muito aproximada com o comprimento. Tá? Muito aproximado. É quadradinho? Mais ou menos. Não precisa ser exatamente quadrado. Mas é um cão cuja altura tem que ser muito, muito próximo do comprimento desse cão. Tá. Mariana, a pelagem, nós vamos falar agora um pouquinho de pelagem. E a diretora já pode pegar lá. Porque olha que cena linda lá. Corta o Martinelli, porque lá está melhor. Nós vamos falar de pelagem, Maria. Oh, que delícia. Olha só, gente. Nós vamos falar de pelagem. Meu cão superativo. Ele está lindo aí. Vamos começar com as cores. E eu vou pedir depois para pôr as cores. Vamos pôr primeiro as cores que não estão aqui? Tá. Fica mais prático, porque depois... O braco pode ser marrom ou preto. Tá? Ok. A cor.
Essa cor. Essa é um preto ruão. E aí, assim, entre as marcações, você pode ser ruão, que é esse salpicado. A Lara é ruão também, apesar de ser mantada. Ou o cachorro inteiro de uma cor só, que são os sólidos, né? Então, você tem, dentro do padrão, o ruão preto, o ruão marrom, o sólido preto ou o sólido marrom. E não tem uma predileção de um padrão sobre o outro ou de uma cor sobre a outra. Então, essas duas fêmeas, que são completamente diferentes, são marrom ruão. Marrom ruão. Exatamente. Ok. Ela tem uma marcação linda. Agora que eu estou vendo aqui... Elas são totalmente diferentes, mas a cor, né, o padrão é o mesmo para uma e para outra. Tá. Nessa outra foto que nós temos aí, produção... Esse seria o sólido? É um sólido, exatamente. É um cachorro da sua criação? Qual a cor? Ele é o Django, ele está no Rio Grande do Sul. Qual a cor dele? Sólido marrom. Marrom. Ele é marrom. Chocolate meio amargo, eu diria quase. Perfeito. Mas ele é marrom. De cães, dos cães eu não me lembro. Tem mais alguma aí? Não? Tá, ok. Então... quer acrescentar nas cores. O que a Mariana já falou, em julgamento, em criação, em seleção, as cores não são a base da criação. Eles são cães muito mais funcionais, depende para o que você cria esses cachorros, mas eles são cães muito mais funcionais do que a própria cor. Tá? Tá, me digam uma coisa. Há alguma peculiaridade... Fala aí, gente. Alguma coisa diferente na cor? Obrigado, é assim mesmo, estamos ao vivo. Produção, tem mais duas fotos de cães aí ou não? Tem, tá. Então, algo sobre a movimentação, vamos espelhar essa foto primeiro, que é algo importante a dizer, Mariana. Tá, vamos lá falar da... Então, como o Mauro falou, o Braco é um cachorro, é um atleta, e ele tem que ser um atleta harmônico. A proporção correta é de 10:11, ele é um pouquinho mais longo do que alto, né? E isso facilita a movimentação. Você tem que pensar que esse cachorro foi desenvolvido para caçar num campo sujo, né? Um campo na Alemanha, que é muito diferente da onde, por exemplo, caçava um pointer inglês. Então, por isso que o pointer inglês é mais alto, porque o campo na Inglaterra era mais limpo do que onde o Braco caçava. Essa determinação faz toda a diferença também na hora que o cachorro se movimenta, né? Então, a importância do balance, né, que eles falam, que é a harmonia de angulações, como o Mauro falou, não é um cachorro que tem que ser nem excessivamente angulado de frente, nem excessivamente angulado de traseira, para ter esse alcance, né? É um cachorro que tem passadas amplas, né? E normalmente ele anda com a cabeça na linha do dorso e não... Esse é o Átila, é um cachorro de minha criação. Ele foi provavelmente o maior vencedor na América Latina, ganhou absolutamente tudo. Aí você vê, a passada dele é uma coisa coordenada, né? Esse é um trote justo, né? É um trote do caminhar. A próxima foto, vocês vão ver, é o avô da Lara, que foi um cachorro... foi um cachorro muito importante na raça nos Estados Unidos e apresentado pela Valerie Nunes também. E aí você vai ver o alcance da passada dele num movimento acelerado. Porque o padrão é bem claro, assim, o movimento tem que ser harmônico e é indesejado o que eles chamam de passo de camelo, que é o cachorro que faz, sabe, ele não pode andar como um fila, né, por exemplo. Então, essa construção do cachorro deve favorecer o movimento, deve favorecer a economia do movimento. Tá, a gente volta depois, aí a gente mostra que deu só um probleminha ali, nós estamos ao vivo, mas assim, gente, no próximo bloco, nós vamos falar da utilidade, entre aspas, por excelência do Braco. Eu vou ver se dá para pegar aqui, que nós vamos entrar nesse outro assunto também. Eu vou ver se a diretora do programa faz milagre. Espera aí só um pouquinho, gente. Vamos ver, só um instantinho.
Você consegue pegar meu celular aqui? Mas é que eu queria o som. Bom, põe o microfone perto. Peraí. Não está dando para ouvir, mas está aí o Dr. Mauro, a Mariana, isso é início de 2008, tá? Obrigado, diretora. Olha, é essa pergunta que vai vir depois, gente. Se ela já viajou com os cães dela para caçar, e o Dr. Mauro vai falar também um pouco sobre a caça, né, do Brasil, que não é legalizada. Vamos voltar. Então, esse videozinho aqui é de 2008, que nós já estávamos com o programa. Eu vou pedir um break para entrar o merchan e a gente já volta com Cães em Cena ao vivo. Estamos de volta ao vivo com Cães em Cena. Estou atrapalhado hoje, gente. O que foi? Mas vamos lá, naquele videozinho bacana que vocês viram lá, Mariana, Dr. Mauro, lá atrás, né? Mas antes de entrar nesse assunto, vamos responder aqui ao Alexandre. Eu não sei se é criador, mas ele mandou uma pergunta aqui. Aí a Mariana já responde, a gente zera aqui. O Alexandre, DDD é 66. Obrigado, Alexandre, por estar assistindo a gente. Ele pergunta se essa raça prefere frio ou calor. E se lá tem muito? Só aí, que nós vamos falar disso depois de novo. Olha, eles preferem, tanto faz frio ou calor, porque eles preferem estar com a gente, né? Eles são cães que têm pelo curto, então eles se dão bastante bem no calor, não é um cachorro que sofra muito, não. Eu tenho muitos clientes que têm cachorros no Nordeste, até bem mais quentes do que 66, né? Eles vão bem com em qualquer temperatura. Ok. Antes de entrar ali um cão de caça, ou seja, um cão de aponte, né? Ele aponta a caça por excelência. Nós falamos das cores e vamos falar agora dos cuidados com a pelagem, Mariana. Não há segredo, né? São cães rústicos, dormem bem ao sereno. O que você tem a dizer? Olha, o Mauro vai concordar comigo. O Braco não dá muito ibope para veterinário. Então, assim, se você alimentar bem, se você mantiver a vermifugação em dia, vacinas em dia, eles são cachorros muito rústicos. Em termos de pelagem, o pelo é curto e cai o ano inteiro.
né? O que você tem que fazer, o que deixa cheiro, na verdade, não é o pelo do cachorro, é o pelo que caiu. Então, o que você vai ter que fazer é ter um cuidado a mais com a sua casa. Agora, com eles mesmo, eu dou banho em casa, né? Eu não, assim, é muito raro eles irem para o pet shop. Eu dou banho em casa, uma vez por mês, no máximo. Eles são bem autolimpantes. Tá, Mariana, me diga uma coisa. O Rubinho Araújo está mandando um abraço a todos. E ele está, obrigado pela audiência, Rubinho. Ele está perguntando se há a variedade de pelo curto e pelo longo. Até no programa lá de 2008, eu abri dizendo o braco alemão de pelo curto. Agora, eu não sei se eu errei. Há essa variação, pelo curto e pelo longo, doutor Mauro? Não, na verdade, existe... Pelo duro, também ele não, pergunta. então, na verdade, as raças que têm papel, atualmente, são de pelo curto e de pelo duro, que é o Darthar, que não tem nada a ver com essa raça. Na verdade, eles têm a mesma origem de região, tipo de criação, mas o tipo de trabalho do braco alemão de pelo duro não tem nada a ver com o tipo de trabalho desses daqui. E a Mariana estava falando sobre cuidado, de dar banho uma vez por mês. Esse cachorro precisa passar uma luva de borracha de vez em quando, e ele está sempre limpo, cheiroso, perfumado, não tem o menor problema. Não, só para dar bebop para o veterinário agora, além da luva uma vez por mês, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as orelhas. Como todo cachorro orelhudo, se você, por exemplo, se é um cachorro que tem piscina em casa ou que tenha essa facilidade de água e tudo, você tem que dar uma olhada na orelha de vez em quando. Mas também não é nada que você fala, nossa senhora, né? Não é, ele não tem nenhum cuidado assim maior com isso. É o cuidado de praxe, é dar uma olhada na orelha de vez em quando. Maravilha. Mariana, me diga uma coisa. O pessoal de casa quer saber, e nós também. Para deixar bem claro, o braco com essa agilidade é um cão de busca, podemos dizer, ok? Quem pode ter um braco alemão? Quem está preparado psicologicamente, mentalmente e financeiramente para ter um braco alemão num todo, no espaço? É um cão que eu posso ter no apartamento? Olha, aqui vocês estão vendo assim toda a disposição para o trabalho delas. Mas é o seguinte, você pode ter um braco em apartamento se você estiver no apartamento, né? E isso vale para, inclusive, se você morar numa casa muito grande. O braco é um cachorro muito orientado para a pessoa, né? Então é um cachorro que não pode ficar sozinho longos períodos, ele não tolera nem um pouco bem essa coisa, e ele vai ser um cachorro destrutivo. Agora, durante a pandemia, né, muita gente que queria ter um braco e que não conseguia porque trabalhava o dia inteiro, etc. e tal, muita gente adotou um braco porque estava no home office e isso facilitou muito. Então, assim, eu tenho bracos morando em apartamento, eu tenho bracos morando em fazenda, eu tenho braco morando em tudo que até canto. Você precisa estar preparado psicologicamente para esses ataques de grude, que o braco é um cachorro extremamente grudento, é um cachorro que curte aprender. Então, se você tiver disposição para ensinar, você pode ter um braco. Né? Se você tiver... Esses dias me procurou um casal que tinha um apartamento enorme. Ah, mas... E os meus enfeites? Os enfeites não vão sobreviver. Você tem que optar. Porque é um cachorro de alta atividade, alta versatilidade, mas é um cachorro para ser usado. É um bicho que te acompanha na caminhada na rua, te acompanha na corrida no parque, mas se você pensa em largar ele em casa e sair para trabalhar, você vai se complicar. Não, não fica. Ele não fica assim, tipo, eu vou sair de manhã e vou voltar no final do dia. Esquece, o seu apartamento vai estar destruído, sua casa vai estar destruída, porque isso independe do espaço. Tá, vamos falar agora do temperamento, já emendando. Ele é um cão que pode exercer a guarda também, se dá bem em matilha e com os outros animais, e o Rubinho até complementa. Ele não, por exemplo, um chihuahua, ele vai ver como presa, ou qual o comportamento do braco? Vamos fazer um resumão, você e o Dr. Mauro?
Olha, O comportamento, o temperamento a gente está vendo, né? Então, Mas vamos- isso aqui é um braco, tá? É assim, ele tá afim de ficar com você. Ele é um cão que vai muito bem com a matilha, ele é um cão que vai muito bem até com outras espécies. Eu tenho braco que mora com um gato. Eu tenho agora um braco que está morando com um coelho, que eu recomendei que não ficasse, porque eu falei, meu Deus, né? Mas está indo bem com o coelho. Agora, você tem que educar, né? Porque normalmente quando o gato já tá na casa e o braco chega depois, é mais fácil, tá? Sem problema. Para guarda, não, eu não recomendo, porque é um cachorro. Ele pode te dar o alarme, né? É o alarme, mas ele não deve ser um cão agressivo. É um cão de caça, é um cão que caça grudado no caçador. Então ele não pode ser agressivo com seres humanos, né? E qual que era a outra pergunta? Era a matilha vai bem? Se eles se dão bem com matilha. Eu tô Com aqui. chihuahua? Não, eu acho que ele não vai achar que o chihuahua é uma presa. Acho que é mais fácil o chihuahua mandar no braco do que o braco mandar no chihuahua, viu? Eu acho que é mais fácil. E uma coisa interessante que a Mariana está falando, é bacana a gente ouvir. Mas assim, o resumo é, eles precisam de trabalho. Você precisa botar alguma coisa para funcionar. Em relação a deixar sozinho essa história, você precisa botar alguma função para ele. Se não tem função, ele vai inventar o que fazer. É exatamente isso. Se ele não tiver o que fazer do bem, ele vai achar alguma coisa que talvez você não goste. Não seja tão Mas bacana. aí, Marcos, é uma coisa que eu também aprendi com os anos e que eu acho que as pessoas precisavam aprender também, é o sagrado uso da caixa de transporte. Né? Eu acho que muita gente acha que, meu Deus, a caixa de transporte, coitadinho. Não, caixa de transporte é vida. Às vezes você precisa sair, você vai demorar um pouco mais de tempo, pega um osso, coloca o cachorro na caixa, ele vai se proteger, ele vai ficar mais confortável e você vai ter certeza que você vai encontrar tudo em ordem em casa. Eu acho que isso nos últimos 15 anos que a gente não se encontrou, eu acho que teve uma mudança no conceito da educação de ter um cachorro mais controlado dentro de casa, graças a Deus. Então, vamos só deixar claro isso de caixa transporte. Oi, meu anjo. Tá. Ó, a gente não se conhece, estamos nos conhecendo agora, prazer. Martinelli, você é a estrela daqui. Deixa elas falando lá, deixa. É um braco, olha lá, gente, nunca me viu. Ó, a outra atenta olhando lá pelo monitor. É que aqui, o doutor Mauro, vamos falar da caixa de transporte e deixar isso bem claro. Na Porque verdade, só assim, para o pessoal de casa, leigo, Então, o criador entendeu bem, mas o leigo... assim, na verdade, a caixa de transporte é uma forma de treinamento. Tem uma coisa bacana que as pessoas não sabem. O cachorro não tem muita noção de tempo. O problema é que quando fica um tempo sem acontecer nada na vida de um bicho que é muito ativo, ele começa a querer atividade. E por isso ele inventa e cria, e às vezes essa coisa acaba sendo um pouco criativa demais, né? Maravilha. Eu tenho uma historinha bem bacana de braco. Vamos lá. Uma cliente nossa tinha uma braco e trocou pelo celular top da época e teve o prazer de ficar com o celular top durante 2 minutos. Porque o cachorro também achou top o celular para carregar e mastigar, né? Então, Eles são assim. São destruidores. Eu acho que todo filhote, se não tiver atividade, na né, verdade, gente? precisa treino, né? Isso que falta é treino. Um cachorro, se você tem educação, deita no sofá que ele nunca viu e aqui fica, olha lá. Vem aqui Olha que delícia. Vem dar beijo no apresentador, tá atento ali. Então. Antes de... falamos da socialização, né? Preciso de treino, guarda, ok. Para gente, de espaço também, você já falou. Já estava aqui. Com crianças também, ok. Claro que uma criança sempre monitorada, né? Eles amam criança. E as crianças amam o braco porque é essa coisa imparável, né? Agora, com qualquer criança, é o que eu sempre digo, a criança não tem noção, né, nem do que é mesmo um cachorro. Então, tem que ter supervisão. Ainda mais as crianças pequenas, tem que ter supervisão, porque numa brincadeira mais bruta, o cachorro derruba. Né? Então, é sempre importante que qualquer idade tem que ter um adulto e não, assim, bateu aqui, tem que, né, nessa altura tem que ter muita supervisão. Sim, com certeza.
Falávamos no bloco anterior, eu mostrei aquele videozinho, a gente sabe que você já foi para fora algumas vezes, e eu vou emendar, aí você e o Dr. Mauro respondem para mim, usados para competição ainda lá fora. Para caça, você Para pergunta. caça, exatamente. Nos países onde a caça é permitida, eles são E já fala sobre isso, Dr. Mauro. empregues, eles são muito empregues. Tem um detalhe que a gente passou aqui, mas muito interessante, que nós temos nessa raça 2 excelentes exemplares com cabeças absolutamente determinadas e de tipos diferentes. Uma cabeça bem europeia e uma cabeça bem norte-americana. E as duas cabeças são perfeitas para a raça com o pé de padrão. E uma coisa interessante é que a forma de caçar depende muito mais da harmonia do cachorro e do trabalho de adestramento para a forma de caçar do que qualquer outra coisa. Esses são bichos que se adaptam, mesmo um cão como um sofá terapeuta que nem esse aqui. Se eu começar a treinar ele para caça, ele vai se adaptar perfeitamente a isso. Tá? É um bicho útil para isso. A Ive caça as maritacas lá de casa todo santo dia. É exatamente isso. Aqui no Brasil, teoricamente, você não pode mais caçar desde 1950. Mas nos países da América Latina, por exemplo, que você tem temporadas de caça definidas, como na Argentina, no Uruguai, eles são muito usados, infelizmente, com a maioria com pouco papel. Na Argentina tem um clube muito forte da raça, então eles têm provas de caça, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa. Eles realizam provas que aí é uma simulação da caça. Né? E tem o próprio clube tem o cachorro que vai para caça, só para caça, por exemplo, na Europa é diferente, né, do cachorro que vai para show, por exemplo. Né? Um cachorro que vai para show na Europa, de todas as raças, não pode mais ter cauda amputada. Um cachorro que vai para caça dentro do padrão da raça pode ter a cauda amputada. E isso é importante porque não é estético, né? É uma questão de saúde dos cachorros. E aí, aqui no Brasil, você tem essa determinação também, que de anos para cá, e do Conselho Federal, que a gente segue, de não mexer mais na cauda dos cachorros. Mas isso, antes de mais nada, o mais importante é que a cauda, ou sem a cauda, o cachorro tem que estar no foco, no treinamento para aquela atividade. E isso vai acontecer tanto para caça como para o canicross. Os bracos são os primeiros campeões de canicross que tivemos na América Latina. O canicross é uma corrida com o cachorro. Não é mais a corrida do cachorro que o condutor julgava com o cachorro aqui no pescoço. Hoje o canicross é uma atividade de extremo bem-estar para o cachorro. O cachorro tem equipamentos próprios, que é uma espécie de arnês que veste o cachorro. É o cachorro que puxa o proprietário e não o proprietário que puxa o cachorro. Isso é muito importante para garantir... Essa raça na Europa e aqui mesmo na América do Sul foi uma das primeiras porque eles têm essa capacidade de movimento muito específica. Uma coisa interessante que hoje um dos maiores, ele está entre os top 5 do mundo nesse esporte, é um brasileiro. Que é o filho do Jeová Oliveira. Matheus, um abraço para você. Matheus é querido. E ele treina com bracos e com outras raças também. Ele treina com bracos e já ganhou no mundo todo. Ele e o William do Rio, o William com um braco e o Matheus com a pointer inglesa da Marina. Aliás, Marina também, grande criadora de pointer. Eles fizeram um papel maravilhoso no Chile, acho que coisa de 3, 4 anos atrás. Foi incrível. E aqui no Brasil é um esporte que está crescendo muito, né, que tem feito muita gente feliz. Cabe cachorro de todo tamanho, cabe gente de toda idade. Agora teve um evento esportivo grande, que teve prova de canicross. Então, quer dizer, cada vez mais, e eu fico muito feliz de vir aqui 15 anos depois, para dizer assim, a criação geral, não só de braco, mas a criação de cães no Brasil está melhorando, tem mais gente participando de mais atividades. Antes você tinha assim, só ou agility,
né? Com Ou o exposição de adestramento. beleza. Não, agora você tem bike jockeying, que é o cachorro puxando a bicicleta. Você tem muita gente fazendo trabalho muito sério em todas essas atividades. Isso é muito gratificante. Doutor Mauro, Existe uma prova que aqui no Brasil ainda não pegou, vai pegar, eu tenho certeza, que é o salto em distância, que essa raça é especialista. É um É salto, mesmo? é um salto que tem uma determinada medida e são pouquíssimas as raças que se dão para fazer esse esporte. E o Braco está disparado porque eles são muito bons para essa atividade. Eles são muito bons na atividade de pedir carinho também. Ela conseguiu pedir carinho de todas as posições possíveis. E aí, quando você pergunta como é o Braco, o dia a dia do Braco, é isso. Hoje de manhã elas já foram correr, elas caçaram a maritaca, elas não fizeram nada porque estava muito quente, e agora elas estão aqui. Elas latiram para o pessoal que saiu antes da gente, né? E Sim. é isso. Né? Quer dizer, é um cachorro muito orientado, ele é versátil mesmo. Eles fazem o dia inteiro um monte de coisas legais com o dono. Né? Tendo um humano por perto, eles estão dentro. maravilha. Eu vou pedir mais um merchan e daqui 30 segundinhos a gente já volta com essa mega conversa. Até já. Ela está sofrendo. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. All you are, I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. All you are. Estamos de volta aqui com Cães em Cena ao vivo, direto dos estúdios da TV Cinec em São Paulo. Recebendo hoje a criadora Mariana com os Bracos, Dr. Mauro novamente, e ela me trouxe um mimo aqui. Deixa eu... Olha que coisa linda. O logo do canil. Obrigado, viu, Mariana? Tá? Amanhã já vou tomar meu café nela. E eu abri o programa lá da 2008, dizendo o seguinte, que os Bracos, além dessa coisa afetuosa, pegada com o dono, são grandes farejadores e que são cães usados também na polícia. Vamos lá, Mariana? Vamos. Sim, são usados na polícia e cada vez mais usados, porque você nem todo cachorro de polícia precisa ser um pastor, malinois, né? Às vezes eles precisam de um cão que fareje e que busque vítimas. Então, assim, na polícia, no canil da Polícia Militar, a gente teve a primeira Braco certificada para busca de pessoas, que é a Ira. Ela já está aposentada, né? Na GCM tem a Moa, que faz um trabalho incrível. Ela fez um trabalho incrível. Ela já achou gente, já achou drogas. E o condutor dela, o Denísio,
Não, o Júnior. O Denísio era da PM. O Júnior, ele comentava comigo assim, que o Braco, ao contrário das outras raças tradicionais, tipo pastor alemão e tal, ele pode ter uma maturação na função um pouco diferente, mas que ao contrário dos pastores, ele é incansável, ele não desiste da busca, né? Então, isso faz dele um cachorro muito usado, tem sido muito usado para esse tipo de função. Então, vai buscar, eles são treinados ou para faro de drogas ou para busca de gente. A PRF, há uns anos atrás, eu tive a felicidade de poder contribuir com eles, e eu e um companheiro, né, um companheiro mesmo, que é o Rony, do Espírito Santo, a gente fez uma ninhada específica para doação. Eram 2 cachorros que tinham um pedigree muito legal, e a gente doou os 4 filhotes, foram 2 para a PRF e 1 para a Polícia Civil no Rio. Eles participaram de ações na época da Copa América, de busca de explosivos no Maracanã, foi capa no jornal. Agora, é uma função que eles ainda estão se adaptando, né? Como algumas pessoas me perguntam assim, a sua linhagem é uma linhagem de trabalho? Eu falei, gente, aqui no Brasil são poucos os criadores, e o Braco tem esta característica de ser um cão versátil. Então, não existe, como talvez existem em alguns outros países, uma coisa que você fala assim, esta linhagem é exclusiva de trabalho ou de show. Não, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem cães de criação nacional atuando nas mais variadas funções. Né? Isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita. Ainda são poucos. Então, por exemplo, um cachorro que vai para uma atividade como essa, muito filhote, ele corre o risco de ir lá na frente e não dar certo. Né? Eu tinha uma cadela chamada Sol, que foi para a PRF com o Montenegro, e ela foi super bem nos primeiros 8 meses de treinamento. Depois, não havia Cristo que fizesse ela entrar num bagageiro de ônibus. E aí? Ela continua no canil, fazendo a socialização dos filhotes que chegam. Então, quer dizer, o Braco tem essa capacidade de adaptação, que é uma característica da raça. Eu acho que é uma característica muito boa da raça, né? Que faz com que ele seja capaz de atuar em várias frentes. Né? E hoje, no Brasil, ainda tem poucos Bracos atuando nessas funções, mas eu acho que a tendência é aumentar. Né, aumentar o número de pessoas interessadas nesse objetivo. O que seria muito interessante, né, se tivessem mais, né, porque ainda é meio devagar, digamos assim, né. Gente, só um pouquinho, Mauro, só um pouquinho. Agradecer ao Gui Grumer, de Caxias do Sul, que sempre assiste a gente. Obrigado pela audiência. Gui Grumer, de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Muito obrigado pela audiência. E, gente, eu tô com o anel, olha, eu vim em sua homenagem, Mariana. O mesmo anel que eu usei no programa de 2008. Eu não uso nada. Eu não uso nada, é o mesmo anel. Eu vou postar um shotzinho lá no nosso canal do YouTube, que é programa Cães em Cena, tá? E aí vocês vão ver, eu vim em sua homenagem, o mesmo anel, eu achei ele e puxei. Mas muito bacana isso que você falou, da atuação dos Bracos, né, na polícia, e o Dr. Mauro quer falar. Vamos lá, Dr. Mauro. Outra aplicação bastante interessante dessa raça, que durante essa pandemia que nós tivemos, muitos Bracos do mundo inteiro foram usados para detectar o odor do Covid, do coronavírus. Eles são capazes de fazer isso porque eles têm um nariz muito, muito fácil de você treinar. A treinabilidade deles é alta. Basta você usar e utilizar. Uma coisa interessante também, eles são, ao contrário do que todo mundo diz, watchdogs, ou seja, tudo que muda na casa, de repente, eles são capazes de alertar o dono que tem alguma coisa diferente acontecendo. A gente já teve alguns exemplos aqui, mas é interessante a gente saber que não é um cão de guarda, mas é um cão que serve para dar um bom alarme. Né?
Eu sempre aviso isso para os proprietários. Ah, ele late muito? Era uma pergunta, acho que... Não, ele não late à toa e nem fica latindo enlouquecido. Assim, tudo bem, a hora que as maritacas voltam, ela late, né? Tá aí, ela paga para isso. Ah, tocou a campainha, ela late, né? Ah, você entrou, o cara que tocou a campainha entrou na sua casa, entrou comigo, esquece. Como elas fizeram aqui com o Mauro Anselmo, que elas nunca viram na vida, que é beijar o céu da boca, né? Sim, mas vieram isso até aqui. Então, mas isso é uma característica importante da raça. Essa coisa, assim, eles são muito ligados. Há uns 2 ou 3 meses, meus cachorros dormem todos presos, né? Porque eu sei que se acontecer alguma coisa com eles, eu prefiro que eles fiquem em segurança. E aí, era 2, 3 horas da manhã, eu comecei a ouvir uma latição, o que é absolutamente incomum, né? E eu falei, bom, latiu, eu fui, olhei, não vi nada. No dia seguinte, eu fui olhar as câmeras de casa para ver se tinha alguma coisa acontecido. Era um gato que tinha passado por cima do telhado e estava andando belo e formoso pelo quintal. Aí também é demais, né? O gato nunca mais apareceu depois daquele latido. Mas, então é um cachorro muito atento, né? Então isso é importante. Mariana, quanto aos cruzamentos, tá? Cor com cor, há alguma regra, tá, para o cruzamento entre eles? E numa ninhada, a média de bebês, e também já emendando, a longevidade desse animal. Olha, Vamos lá? graças a Deus eles vivem bastante, viu? Eles vivem 14 anos, fácil. Eles vão muito bem até 10, muito bem até 12. De 12 para frente eles sentem um pouco, mas eles vão bem até 14. Não são cães para dar ibope, não. É mesmo? É. Não? Assim, de velhice, né, Mauro? Não, Tá. eles têm a velhice deles vai depender da vida que eles tiveram enquanto jovens, isso é claro. Mas o que é interessante, não é uma raça que tenha tendência a ter problemas relativos à velhice. Os normais, né? Vai ter um pouco de artrose, vai ter alguma coisinha mais complicada, mas é isso. E o mais interessante, eles não são cachorros para ficar doente. A gente já vai falar sobre isso já. Mas em relação a ninhadas, a Mariana estava falando alguma coisa. Olha, em ninhadas, o que eu posso dizer assim, a principal cuidado para um acasalamento é nunca ser cedo demais, eu nunca, né, acasalar fêmeas só saudáveis, teste de displasia, que é o mínimo, né? Eu tenho, você falou do pessoal de Caxias, eu tenho uma turma lá em Caxias, que é justamente aquele cachorro sólido que você mostrou. Então, assim, você pode acasalar todas as cores com todas as cores, não tem nenhuma restrição, assim como não tem nenhuma preferência, né? Quer dizer, numa julgamento de exposição, tanto faz se o cachorro é preto, marrom, está dentro do padrão. Então, você pode acasalar todo mundo com todo mundo. Claro que cada vez mais a gente sabe a importância de você manter um plantel saudável, né? Então, isso o Mauro vai continuar, mas assim, para os meus requisitos mínimos, você ter exame de displasia feito, a gente tem feito agora exames de DNA para algumas doenças específicas da raça, né? E isso faz com que a gente tenha ninhadas numerosas, a gente tem ninhadas de 8 em média, mas eu já tive de 13. Bastante. A gente fica bem louco. E É elas são excelentes mães, sem brincadeira. Eu não tenho isso para falar delas como mães. Tá. Antes do Dr. Mauro entrar nas doenças hereditárias da raça, para a gente encerrar, me diga uma coisa. Falamos nos filhotes, tá? Como você vê, né? Você é uma criadora antiguíssima da raça, a gente já pode dizer isso, né? Eu não me lembro quais dos cães que você veio aqui no programa, mas eu vou ver, depois eu vou te passar. Como você vê o quadro todo do Braco aqui no Brasil? Hoje em dia, como é que está a raça no cenário brasileiro, digamos assim? Você espera mais? Deixa aí uma dica para quem quer começar. Olha, e quando a gente veio a Fernanda, que trouxe o Dilly da Austrália, e a Pagu, que estava comigo, que era a minha cachaça. Ela aquela lembrou, cachorra. gente, ela lembrou. Opa, com certeza. Lembrou.
Olha, eu acho, Marcos, que eu crio há 25 anos. Eu fiquei em choque quando eu vi isso. Eu falei, gente, 25 anos, é um quarto de século. Eu não tenho nenhum relacionamento só com a minha mãe que tenha durado tanto tempo. Eu acho que a criação de cães, de maneira geral, no Brasil, ela está aumentando. Ela está aumentando apesar de tudo, né? Porque a gente sabe que tem um movimento complicado relativo a animais de estimação. Com relação à sinofilia brasileira, eu acho que você teve um aumento do número de opções de raça. Né? Hoje você tem raças que você fala, meu Deus, né? Hoje tem um mini pastor australiano. Nossa, 25 anos atrás não tinha nem um pastor australiano, que dirá o mini. Você tem hoje em exposição, que a gente continua participando de exposição, 25 anos depois continuamos lá. Você tem um número maior de cães, um número maior de raças e um número maior de pessoas participando. Mas de braco? Não, de braco sou só eu mesmo. É mesmo? Não, tem gente. Não, tem gente criando, é claro. A gente sempre agradece, fala que tem gente fazendo trabalho sério aí. Mas assim, o braco ainda está meio tímido depois de tantos anos, Mariana. Olha, melhorou muito. Tem gente fazendo um trabalho muito sério. Em Pernambuco tem o Guilherme, que faz um trabalho corretíssimo. Né? No Rio Grande do Sul tem gente criando mais voltado para coisa de caça. Você teve no Paraná um criador que também ficou por pouco tempo. A questão é que o braco não é um cão para todo mundo. Né? Por exemplo, é mais fácil você encaixar um golden para um número maior de pessoas do que um braco, né? Então, assim, nesse sentido, o braco ainda está meio tímido e eu acho que nunca vai ser, por exemplo, nos Estados Unidos, é a 10ª raça mais criada dos Estados Unidos. Ano passado, em 21, foi a 9ª raça mais criada. Mas é que lá a mentalidade e o uso da raça para um número maior de atividades é ainda maior do que o nosso, né? Aqui você ainda tem um número de atividades para cachorros menor do que eles, né? Maravilha. Então, eu acho que assim, tá melhorando, tem mais gente se interessando pela raça, tem mais gente se interessando em criar a raça, não muito, mas tem. E o importante é que as pessoas comecem a conhecer, né? Por isso que eu venho aqui. 15 anos depois eu venho aqui e continuamos falando a mesma coisa. E pode vir outras vezes. Nós vamos falar agora, gente, das doenças, né? Doutor Mauro, os veterinários podem ficar contentes com a raça ou não? Do ponto de vista financeiro, não muito. Podem ficar contentes porque é uma raça muito saudável, muito fácil de lidar, eles são tranquilos para a gente medicar, para tudo. Normalmente, quando eles são bem educados. Às vezes, muito poucas vezes na minha vida, eu tive problema de agressividade nessa raça. Na verdade, posso contar aí 1 ou 2 casos de cachorros que foram mal criados. Mas fora disso, não. Do ponto de vista genético, a raça carrega muito poucos problemas. Um problema muito falado, eu de verdade nunca vi um braco com epilepsia, mas pode acontecer. Então, e o padrão cita, até o padrão cita isso, que esses cães não devem ser usados em reprodução. Uma outra coisa são as displasias todas, de cotovelo, de ombro, coxa femoral. Hoje a gente tem um recurso de exames de raio-x muito fáceis de ser feitos e eles passam muito bem. Do ponto de vista geral, outros problemas são muito pouco vistos. Então, alguém já quis dizer que eles têm alguma coisa como von Willebrand, que é uma doença geneticamente transmitida parecida com a hemofilia e não tem nada comprovado. A raça pode ser que seja carreadora. Eu nunca vi nenhum caso, como eles não são tão assim famosos, a raça é muito querida, mas eles não têm a popularidade, como disse a Mariana, de um Golden, apesar de serem tão espetaculares quanto. E uma coisa bacana é que, como eu estou dizendo, é muito difícil você ver um cachorro desses doente. Alguma vez eu vi algum braco com problema de pele relacionado à alimentação errada. Alimentação errada nessa raça, porque se o dono está comendo A, eles querem A também. Se estão comendo B, eles querem comer B também. Então, se não for um dono muito firme e começar a abrir mão dessa, vamos dizer assim, autoridade, eles aprontam e comem qualquer porcaria e ficam ruins. Uma das poucas vezes que eu tive que fazer cirurgia num braco
foi pela ingestão da própria guia. Ele ingeriu a guia inteira. É mesmo. não, isso é Sem o verdade. mosquetão. Sem o mosquetão, mas comeu uma guia inteira de 1,40 m, que está lá no meu museu, mas a gente teve que tirar do estômago do carinha porque não tinha o que fazer. Então, assim, eles fazem, não tem o que fazer, eles inventam. Não, é verdade. Isso. A minha primeira cadela, a Bala, eu tive que abrir ela 2 vezes e a gente descobriu brinquedos que a gente achou que tinham ido para o lixo. Não, eles estavam lá no estômago dela. Impressionante a capacidade de comer bobagem. Eles comem mesmo. São criativos. São. Eu abri a Bala 2 vezes. O que eu diria em termos de saúde, por exemplo, o von Willebrand é essa espécie de hemofilia e tem uma outra doença que chama degeneração do cone, que é uma doença ocular. Essas doenças são doenças que o clube americano da raça sinaliza lá para os criadores americanos e a gente aqui, eu estou tentando manter a mesma qualidade, então eu tenho feito testes genéticos, mas eu te digo assim, eu testei 8 cachorros, com 8 cachorros, nenhum deles tinha nem carrier de nada. Então, com 8 cachorros, eu liberei gerações de filhotes assim, dessas 2 doenças. Na linha do comer, eles são extremamente comilões. Então, se você não der uma... Né, eles são super ativos, viu, gente? Tudo isso aqui a gente treinou em casa. Se você não controla a comida, eles vão ter uma tendência à obesidade. Mas isso não é exclusivo do Braco, né? Isso é todo cachorro de porte médio, comilão. Se você não der atividade, é que nem a gente, né? A gente, se comer demais, engorda. Nós estamos aqui nos divertindo, porque realmente, olha, parece que nós foram treinados. Você treinou só para isso. Você dopou esses cães. Mariana, você fala muito bem, esse amor pela raça, incondicional, parabéns. Dr. Mauro, quer complementar? Não, Vamos lá. E uma coisa interessante, a gente vem batendo aqui nessa tecla esse programa todo, é uma raça que depende muito de um dono participativo, um dono ativo. Em relação ao que a Mariana falou que eles adoram, amam crianças, crianças e cães normalmente dão bem, mas depende de quem está cuidando. Então, um acidente de um braco derrubar uma criança pode acontecer, porque eles são cachorros ativos. Eles preferem uma bolinha do que prestar atenção se tinha alguém no caminho, né? Então, assim, isso pode acontecer, mas do resto é uma raça espetacular. Estamos vendo. Gente, e sempre a indicação do programa, procure, a Mariana está com filhotes lá, mas procure sempre um criador idôneo. Não vou nem indicar a Mariana, viu? Procure um criador idôneo. Quantos anos de criação, Mariana, está batendo agora? 25 anos de criação, uma única raça. Né? Procure sempre um criador idôneo, se informe, não compre por mensagem não compra vidas, ligue, ouça o criador que está do outro lado, não faça essa besteira. Eu vou pedir licença só um pouquinho para Mariana e, Dr. Mauro, só dá um alerta aí para o pessoal de casa, com esse calorão que vai vir, que nós estamos passando, no geral... Por favor, doutor Mauro, para todo mundo que tem um pet em casa, seja gato, papagaio, cachorro, por favor. Tomar cuidado, que meio-dia não é um bom horário para passear com raça nenhuma de cachorro, nem deixar seu gato exposto ao sol. Pássaros também não. Tomar cuidado com a hidratação desses animais de estimação. Por favor, tomem cuidado. Muitas vezes o dono fala, não, mas tem a vasilha lá. Chama o cachorro para tomar água, vê se ele vai tomar. Quando passear, lembra ou de levar uma água, ou pelo menos quando chegar em casa, ofereça uma água fresca para esse cão. Muito importante a parte respiratória dos cães. Tomar cuidado com aqueles cães que têm dificuldade de respirar, tanto os braquicefálicos como aqueles cães mais idosos, de num calorão desse ter o problema de sofrer com a hipertermia. A gente já teve a chance de, nesse primeiro pico de calor, atender 4 pacientes vítimas do calor. Então, assim, é realmente uma coisa para se prestar atenção. Bom senso, só bom senso. O mais importante, eles queimam sim as patinhas no asfalto quente. Não é balela, eles queimam e não importa que raça seja. Eles têm que ser cuidados nesse aspecto. Põe calçado? Não, gente. Deixa para passear no horário que a temperatura está mais amena, mais agradável. E aí eu levo o cachorro para passear. Maravilha, muito obrigado ao Dr. Mauro. Olha, são conselhos aí, dicas para você de casa, tá?
Não faz esse absurdo, não, né? De sair com um cachorro meio-dia. Diga lá, doutor Mauro. É o carro fechado, né? A lembrança que um carro fechado numa temperatura de 40 graus, em 15 minutos ele chega a 60 graus dentro. Então o cachorro morre devido ao calor. Nós já tivemos a chance de uma vez cometer uma loucura, que eu quebrei os vidros do automóvel, que estava o cão, que estava há 7 minutos sem ninguém dar assistência para ele, e ele estava preso dentro do carro sem ventilação. Então, assim, é um bom senso, um pouquinho de bom senso, não é hora, não é a temperatura aqui no Brasil, elas são muito amenas, mas nesse verão a gente já está prevendo que são temperaturas ao redor de 40 graus. Então, toma cuidado. Maravilha, muito obrigado, doutor Mauro. Diana, lá de Indaiatuba, está sempre com a gente, sempre assistindo o programa. Obrigado pela audiência. Diana do Canil Matilha, Gigantes da Matilha. Olha, se eu falei errado, me perdoa, mas não é, Gigantes da Matilha. Diana, obrigado por estar aí online. Tá te parabenizando, lindos cães, lindos exemplares. E chegamos ao final do programa. Mariana, é sempre um prazer te receber aqui. Volte quantas vezes quiser, tá? É um espetáculo, né? Você com a criação, seus bracos, parabéns. E finalizando, você quer falar alguma coisa? Onde a gente encontra você? Nós vamos espelhar aí primeiro, só um pouquinho, a rede social da Mariana, tá aí. Olha lá, Balaco Braco no Instagram, gente. Tá aí, isso aí vai ficar. Coloca lá, bracoalemão.com.br, que vocês chegam sempre. Marcos, eu agradeço muito o teu convite, eu fico realmente honrada. O Mauro, a gente se encontra muito, mas assim, é sempre na correria, disposição e tal. Ele é um veterinário que eu consulto e ouço e peço opinião, então é sempre para mim um prazer falar de Braco, sabe? Eu sou apaixonada mesmo, não sei como é que eu comecei, não sei quando que eu vou terminar, mas eu não abro mão deles de jeito nenhum. Obrigado, Mariana. Doutor Mauro... E não deu feio não, viu? É isso aqui. Obrigado. Doutor Mauro Anselmo Alves, obrigado mais uma vez, Mauro. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, uma raça memorável, e realmente parabéns, Mariana, pela dedicação a essa raça tão querida. Semana que vem estaremos de novo ao vivo com o programa Cães em Cena. Vai lá, daqui 25 horas, a direção já olhou para mim, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, canal Programa Cães em Cena. Vai, gente, compartilha, clica o dedinho lá, dá like, que a gente está precisando. Estamos quase no final da primeira temporada, que é essa de 2023. Até terça com um novo programa, e muito obrigado pela audiência, obrigado à técnica da TV Cinec, e até lá.